Quem já escutou a seguinte frase? Eu não gosto de pedir nada para Deus. Eu sou daquele que agradece por tudo. Que já me abençoou tanto. Não tem porque eu não peço nada para o Senhor. Quantos já conheceram pessoas com essa frase, com esse discurso? Eu já ouvi várias vezes e parece muito bonito. Muito legal. Que legal, o cara não pede nada, ele é sempre grato, né? Só tem um problema, isso não é bíblico. Não tem nada de bíblico nessa frase, nessa declaração. Quando olhamos para a Bíblia e olhamos os personagens bíblicos, os grandes homens de Deus na Bíblia e na história, percebemos uma coisa em comum: todos eles são pidões. Todos eles, o tempo todo, estão pedindo algo para Deus. Eles pedem constantemente. Alguém que diz que não pede a Deus está excluindo Deus dos seus medos mais íntimos, dos seus problemas de casa, seus problemas com seus amigos, com suas lutas fora de casa, das suas tentações constantes. Meus queridos, uma pessoa que fala isso, provavelmente é uma pessoa que não consegue ver o quanto ela precisa de Deus em sua vida. É uma pessoa que não entendeu ainda o quanto ela necessita do Senhor. E acha que por ter coisas, sua casa e tantas outras coisas, está tudo bem. Está tudo bem. Bom, eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada de Deus. Será que não é o seu caso nessa noite? Será que não é assim com você? Você cumpre as suas responsabilidades, você lida com as tentações e peca sem Deus. Sem Deus. Tente pensar agora a última vez que você teve uma discussão com seu cônjuge e não procurou Deus para saber como resolver. Ou no trabalho, ou com o seu filho rebelde, quando ele age de forma que você não espera. Para quem você recorreu para resolver esse problema? No trabalho, o que você fez? Você buscou a Deus? Você procurou nele em oração, em leitura da palavra, em aconselhamento com os irmãos, como reagir, como resolver o problema? Se sim, se você é uma pessoa que procura imediatamente o Senhor para resolver os seus problemas internos e externos, provavelmente você é uma pessoa que tem o que Jesus está falando aqui no versículo 3. Caso você não procure a Deus, caso você tente lidar com os seus problemas com você mesmo, do seu jeito, da sua forma, provavelmente você não tem nada a ver com o que Jesus está querendo dizer aqui, com o que Ele quer que sejamos aqui. Meus queridos, aqui está algo que devemos prestar toda a atenção, toda a nossa atenção, pois estamos diante de uma informação que nos revela como estamos diante de Deus. O que acabamos de ler aqui testifica e fala a nós e nos confronta qual é a nossa situação diante de Deus. Por que digo isso? Neste capítulo, o apóstolo Mateus registra o primeiro ensino de Jesus, que começa aqui no capítulo 5, chamado Sermão do Monte, ou Sermão na Montanha. Ele começa do capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Mateus está preocupado com as suas ovelhas que se converteram, que saíram do judaísmo para o cristianismo, que estão recebendo confrontações constantemente. Então ele escreve, registra a esses irmãos os ensinos de Jesus. E nesse ensino, Jesus deixa claro quais são as características dos filhos de Deus. Neste sermão, Jesus diz quem são os moradores do reino de Deus. Meus queridos, neste sermão, Jesus diz quem são os salvos, quem são os cristãos de verdade. Qual é a necessidade disso? Por que disso? O comentarista Sinclair explica. Ele diz:
Jesus discursava em um cenário no qual a palavra de Deus fora distorcida. As pessoas haviam perdido de vista onde a verdadeira bem-aventurança deveria ser encontrada. A voz de Jesus precisava ser ouvida novamente pelos cristãos. Com depressa, nos desviamos da perspectiva de Cristo. Meus irmãos, é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos se dizem cristãos, mas não carregam em seus lábios as palavras de Cristo. Andam, mas com nenhum passo parecido com o de Cristo. Pensam, mas sem nenhum pensamento do Rei. Vivem como se não tivessem um capitão para guiar as suas próprias vidas. Desta forma, meus irmãos, esse sermão de Jesus, para o cristão que me escuta, será um deleite e um aperfeiçoamento de sua caminhada. Mas para quem não é cristão, este sermão será um absurdo e inaceitável. Por mais que pareça difícil, aqui estão as marcas de um salvo, de um filho de Deus. Não que você tenha alcançado todas elas plenamente. A questão é, todas essas marcas, todas essas características, elas estarão na vitrine da sua vida. Estarão vendo ela. E para isso, meus queridos, eu quero explicar parte por parte desse versículo 3 que acabamos de ler. Então, o que precisamos entender agora? O que são bem-aventuranças? O que isso significa? Meus irmãos, essa não é uma expressão exclusiva do Novo Testamento. Encontramos ela nos Salmos, Salmo de número 1, Salmo de número 32 e no Salmo de hoje, no 34. Ela significa, numa tradução, felizes, bendito ou divinamente feliz. Olha isso, divinamente feliz. No entanto, a melhor tradução para bem-aventuranças, bem-aventurado, é abençoado. Abençoado. Uma pessoa que é bem-aventurada é uma pessoa abençoada. Assim, alguém que carrega essa característica do sermão de Jesus, não só é feliz, mas também é uma pessoa abençoada. Observe, somos bons em pedir coisas, não somos? Carro, trabalho, emprego, uma mudança no cônjuge, aquilo. Mas qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo um caráter melhor? Um coração humilde, um coração puro, manso. Qual foi a última vez que você pediu a Deus paciência? Deus, me ensine a amar, me ensine a ter misericórdia. Somos ensinados e treinados desde pequeno a pedir coisas para Deus. É ou não é? Aqui vamos aprender diferente, pois o que Jesus está ensinando é totalmente diferente do que eles estão ensinando aí fora. Meus queridos, aqui está a verdadeira motivação para a nossa felicidade. Não é nas coisas, é naquilo que somos em Deus. Naquilo que somos em Deus. Agora, o que significa humildes de espírito? O que significa isso? Olha o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que significa essa palavra? Meus queridos, humildes de espírito. Aqui temos uma pequena dificuldade. Uma pequena dificuldade. Humilde não é a melhor tradução para a palavra aqui. Veja, eu estou falando que não está errada. Eu estou falando que não é a melhor. No grego, a palavra é ptokos, que significa pobre, necessitado ou mendigante. Pobre. Gramaticalmente falando, é uma palavra que informa a característica de uma pessoa que é bem-aventurada. Ficando assim, então,
abençoados são os pobres de espírito. Abençoados são os pobres de espírito. Mas alguém pode pensar, calma, você está querendo dizer que para eu ser abençoado eu tenho que ser pobre? Para eu ser feliz eu tenho que ser pobre? Calma, não é isso que Jesus está querendo dizer. Vamos ler em câmera lenta agora? Olha o que o texto diz: pobres de espírito. Não é pobre de dinheiro, de recursos, posição social, mas sim de espírito. Mas o que significa espírito? Espírito é a mesma coisa que alma. A sua vida diz respeito ao princípio de vida, ou seja, o centro da sua vida. Então, na sua vida interior, você é necessitado. Pobre. Mas do quê? Necessitado do quê? Daquele que te fez. A saber, Deus. É disso. Nossa vida, nossa alma, ela é carente, ela é necessitada do Criador. Recapitulando. Humilde significa pobre. Espírito significa minha vida interior. Meus queridos, antes de falarmos o que Jesus quer dizer com isso, o que ele quer dizer sobre ser pobre de espírito, precisamos entender o que ele não quer dizer sobre o que é ser pobre de espírito. Vamos entender então o que não significa ser pobre de espírito. Primeiro, pobre de espírito não significa ser pobre materialmente. Já ficou claro na leitura em câmera lenta que a gente acabou de fazer, não foi? Jesus está falando de vida interior. E olha que absurdo. Se fosse a pobreza material, para que alguém seja abençoado, feliz e que seja de fato salvo, todos os pobres iriam para o céu e todos os ricos iriam para o inferno. Mas se você faz uma leitura com atenção na Bíblia, você vai encontrar servo de Deus rico que é totalmente dependente do Senhor. Então, pensar que pobre de espírito significa pobre materialmente não é o que Jesus está ensinando aqui. Segundo, ser pobre de espírito não é alguém que sabe pouco da Bíblia. Preste bastante atenção nisso. Não é alguém que sabe quase nada da Bíblia. Com certeza você já ouviu aquela frase: olha, cuidado com os estudos, hein? A letra mata. Já ouviu isso aí? Sempre falam isso pra gente, né? Bom, errado. Completamente errado. Alguns preferem ficar na ignorância teológica. Eles preferem ficar acomodados com pouco ou quase nada que eles sabem de Deus. Saber pouco sobre Deus, saber pouco de doutrina, não é sinônimo de pobre de espírito. Não é. Isso está mais para preguiçoso ou alguém que não tem interesse nenhum por Deus. Ok? Terceiro, ser pobre de espírito não é ser fraco diante dos homens. Não é aquela pessoa acuada, psicologicamente fraca. Não tem a ver, meus queridos, com personalidade. Ser pobre de espírito é uma disposição do coração pela necessidade de Deus. Então, sabe aquela pessoa tímida, vergonhosa? Não tem nada a ver com ser pobre de espírito. Mas o que significa então ser pobre de espírito? O que Jesus quer dizer com isso? Que em minha vida eu sou necessitado de Deus. Minha vida, eu sou totalmente carente de Deus. Olha só, uma pessoa pobre depende dos outros. Uma pessoa pobre de espírito depende de Deus. Uma pessoa pobre sempre precisa de algo. Uma pessoa pobre de espírito sempre precisa de Deus. Quando Jesus diz isso, automaticamente ele está fazendo uma crítica aos fariseus,
aos líderes da época, os religiosos dali. Em Mateus 23, Jesus disse que eles fazem tudo para se exibir. Suas roupas, as suas orações públicas, até a entrega dos dízimos, tudo, as suas caridades, os jejuns. Os fariseus, eles se agarravam aos seus costumes, não se agarravam à lei de Deus, criando coisas que a lei não ensinava, criando coisas que Deus nunca falou. E Jesus, nesse sermão, ele começa a bater nisso e contra esses ensinamentos falsos. Sendo assim, eles são um exemplo do que não é ser pobre de espírito. Eles não têm necessidade de Deus, mas sim dos homens. Eles não têm necessidade de Deus só do dinheiro e da sua reputação. É disso que eles são necessitados, é disso que eles procuram, é disso que eles correm atrás. Alguém que é pobre de espírito é alguém que reconhece sua necessidade constante de Deus. E quanto mais necessitado é de Deus, mais ele se torna rico de Deus. Se torna extremamente feliz. Uma pessoa abençoada. Pois o que recebe? Recebe de quem? De Deus. Imagine então que você é amigo de um morador de rua. E um dia você vai sair para comprar algumas coisas e topa com ele. E aí ele começa a conversar, e conversa vem, conversa vai. Ele para e diz: olha, você tem um copo de água bem gelado? Você pensa, onde é que ele vai tirar essa água? Mas você responde: claro, eu adoraria. Ainda mais agora em agosto. E aí ele sai, entra na esquina, volta com um copo gelado. Daquele jeito. Até fiquei com sede agora. E aí passa mais alguns minutos. Ele olha para você e diz: ei, você está com fome? Está querendo comer alguma coisa? Comer alguma coisa? Como assim? Você está com fome? Você quer comer? Quero, eu estou com fome. Mas você pensa: mas onde é que ele vai tirar essa comida? E ele levanta, vai lá na esquina e volta de novo com um belo de um pedaço de bolo e uma Tupperware. Você fica pensando: como? E aí você cria coragem e pergunta: cara, como é que você conseguiu isso? Você não tem dinheiro para comprar, você não tem lugar para fazer, como é que você conseguiu esse bolo aí delicioso? Ele então responde: de fato, não tenho como preparar, muito menos dinheiro para comprar. Eu fui lá no vizinho e pedi. Meus queridos, da mesma forma é com Deus. Se não tenho paciência, se não tenho confiança nele, se não tenho misericórdia para o meu próximo, eu peço a Deus. Eu peço a Ele. Pois essas coisas não posso produzir. Essas coisas eu não posso comprar. Só Deus pode me dar. Então eu peço a Ele, eu sou necessitado dEle, eu sou carente dEle, porque tudo de bom que eu posso ter nessa vida, em minha vida, é só Ele quem pode me dar. Eu não conquisto isso, eu não compro isso, eu não forjo isso. É algo que vem do céu. Só Ele pode me dar. Agora vamos recapitular então. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que sabe e entende a necessidade de Deus em sua vida. Não um dia, não 2 dias, mas todos os dias da sua vida. Ela é carente do Senhor. Ela é totalmente dependente do que Deus pode dar a ela. Do seu Senhor, do seu Criador. Eu lhe pergunto, é o seu caso hoje? É a sua realidade hoje? Você está aqui só para usar Deus nas suas conquistas egoístas? Ou está aqui porque precisa desse Deus desesperadamente em sua vida hoje e amanhã e depois de amanhã? Qual é a sua intenção aqui? Qual é a sua intenção com Deus? Seja sincero. Seja sincero.
Se sua intenção com Deus é só usá-lo, se sua intenção com Deus é só tê-lo para conquistar as suas coisas, você está em um grande problema. Não vai funcionar. Você só vai se iludir, achando que Deus está com você. Mas se você se preocupa com isso, há uma forma de mudar essa realidade. Se de fato você for sincero em seu coração e dizer para si mesmo e para o Senhor: Deus, a minha única intenção com o Senhor é arrancar alguma coisa de Ti. Não é ser cheio do Senhor, não é me parecer com Teu Filho, é ter as minhas coisas. Mas eu quero mudar isso. Se esse for o seu caso, temos como mudar isso, meus queridos. Temos como ser uma pessoa pobre de espírito de fato. E aqui vai como se tornar uma pessoa então pobre de espírito. Vamos entender primeiro algo de errado em nós. Há algo em nós que nos faz acreditar que somos autossuficientes. Preste atenção nisso. Há algo em nós que nos faz acreditar que não precisamos de Deus em nossa vida. Pense um pouco nisso agora. E eu não estou falando de Satanás agora, por mais que ele tenha uma grande soma nisso, por mais que ele possa aproveitar disso, ele não é o principal. Sabe o que faz nos enganar e acreditar e nos iludir? O grande motivo se chama pecado. Pecado, meus queridos. E pecado é tudo aquilo que é contra o que Deus diz que é certo. É tudo contrário a Deus. O pecado nos cega, o pecado nos engana, dizendo que eu não preciso de Deus. É isso que o pecado está dizendo para você. É isso que sua carne está dizendo para você agora. Você não precisa de Deus. Você não precisa do culto. Você não precisa orar. Você não precisa ler a Bíblia. É isso que sua carne está dizendo para você constantemente. Constantemente. Meus queridos, é por isso que não há prazer em você ler a Bíblia. É por isso que você não quer saber de orar. É por isso que você não consegue gastar o seu tempo nas coisas do Senhor, mas consegue gastar todo o seu tempo, toda a sua energia, acordando bem cedo para fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com a glória de Deus. Já percebeu isso? Já parou para pensar nisso? Grande energia para fazer coisas que não tem nada a ver com Deus, pouca energia para fazer as coisas que tem a ver com Deus. O motivo é o seu pecado. É Ele, não é o contexto, não é a sua família, não é o seu pouco dinheiro, é o pecado. Ele é o grande vilão da sua vida. O seu problema se chama pecado, meu irmão. É Ele. É Ele que está acabando com tudo. É Ele que está acabando com você, com a sua família. É Ele que está acabando e impedindo você ter um relacionamento com o Senhor. É só Ele. Algo que você nasce com Ele, e se nada mudar, morrerá com Ele, experimentará as consequências disso eternamente no inferno. Como resolver isso então? Como resolver isso? Olhe para mim. Olhe para mim. Para você é impossível. Para você resolver esse problema, é impossível você conseguir. Por mais que você se vista de ovelha, por mais que você comece a falar como crente, por mais que você comece a ler a Bíblia todos os anos, por mais que você não perca um culto e comece a fazer todas as coisas boas que você conseguir, ainda não será suficiente para você, pois Efésios 2:8 diz que não é por obras, não é pelo que você faz, é pelo que Deus faz. É pelo que Deus faz. Eu vou dizer então como resolver isso. Preste atenção. Em 1 João 1:29, João Batista, o precursor de Cristo Jesus, aquele que veio para preparar o caminho de Cristo, ao ver Jesus pela primeira vez, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse bem claro. Então, se existe alguém para livrá-lo do engano do pecado, ele se chama Jesus. Se existe alguém para te livrar do inferno, se chama Jesus.
Se existe alguém para fazê-lo pobre de espírito, essa pessoa é Cristo Jesus, meus irmãos. É Ele, somente Ele pode fazer isso. Pois Ele é tudo o que não somos, para sermos o que Deus quer que sejamos. Ele é. Veja, em Lucas 5,16, está registrado Jesus indo ao deserto para orar sozinho. Marcos 1,35, Jesus ora na madrugada, sozinho. Em Lucas 6,12, ele ora a noite toda antes de escolher os seus discípulos. Em João 6,11, Jesus ora pela multiplicação dos pães e peixes. E mais, e no momento mais difícil de sua vida, ele buscou o seu Pai, como alguém que necessita de água e de comida. Naquele momento ele precisava ser fortalecido. Por isso, no Getsemane, ele ora a Deus para que o ajude a cumprir a missão. Meus queridos, Jesus é pobre de espírito. Ele necessita do seu Pai o tempo todo, constantemente. Jesus teve que passar pela cruz porque não queremos a Deus. Ele teve que passar por essa morte porque odiamos e achamos que não precisamos dele. Essa é a verdade da sua vida sem Cristo. Você o odeia, você não quer Ele, você acha que não precisa dele. Buscamos nas pessoas e nas coisas aquilo que somente Deus pode nos dar. Quantas vezes falaram para você que o que você precisa é de sua casa própria, de um carro novo? Não, é só você mudar de lugar que tudo será resolvido. Não, o que você precisa é daquilo e daquilo outro, de um salário melhor. Quantas vezes? E meus queridos, e não há problema em si nisso. Sabe qual é o problema? É quando eu acredito que isso é o que eu mais preciso na minha vida. Quando isso se torna a primazia na minha vida. Meus queridos, o que mais precisamos é do nosso Criador, do eterno Deus, do Deus verdadeiro, não do Deus criado por Aroanã. Esse Deus que Aroanã criou e que tem sido adorado nas igrejas não é o verdadeiro Deus nas Escrituras. Pois o Deus das Escrituras nos ensina a sermos felizes, abençoados por Ele mesmo e só por Ele mesmo, não por causa de coisas. O Deus das Escrituras me faz ser feliz de verdade por Ele mesmo, não por coisas. Meus queridos, tudo isso por meio de Cristo. Toda essa realidade que Deus nos concede por meio do seu Filho querido. Por isso, crê no que Cristo fez por você. Se arrependa nessa noite pelos seus pecados. Hoje Ele pode ser o Senhor da sua vida, a sua maior satisfação. Dessa forma, meus irmãos, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa mais rica deste mundo. Ela não precisa ter tudo o que quer aqui, mas está completa por ter o que só Deus pode dar. Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Eu não sei quantos já viram isso, esse vídeo, mas numa igreja fizeram um momento de testemunhos. E ali os irmãos faziam a fila e começavam a falar o que Deus fez na sua vida. Um falou assim: olha, Deus aumentou meu negócio, agora eu tenho uma firma maior. O que Deus fez na sua vida? Bom, agora eu tenho uma nova casa, novo carro, eu tenho 3 carros e tudo tem sido uma bênção na minha vida. Então chegou uma moça, na verdade uma senhora, e o pastor perguntou para ela: conte a bênção, minha irmã, conte a bênção que Deus fez na sua vida. Ela disse o seguinte: pastor, eu entendi o quanto eu preciso de Cristo. Eu entendi o quanto eu sou miserável. Eu entendi o quanto eu sou pecadora e quanto Ele é o meu Salvador da minha vida. Eu entendi isso. Agora tudo faz sentido. Meus queridos, o pastor então pegou o microfone e disse: ok, minha querida, agora conte a bênção.
Hoje, bênção virou sinônimo de coisas. E não de ser. E não de ser cheio de Deus. Já estou terminando, irmãos. Mas me responda. Por favor, responda isso. Preste atenção nisso. Responda isso nessa noite. O que você quer hoje? Você me ouviu? O que você quer hoje? Mais coisas ou mais de Deus? Veja, totalmente diferente. Mais coisas ou mais de Deus? A primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito, e não é em vão. Não é à toa, não foi aleatoriamente. Ela precisa ser a primeira, porque é por meio dela que eu vou ter nas outras, porque eu preciso, porque eu entendo que eu necessito ser parecido com o meu Salvador, eu preciso ter mais dele. Mas agora observe, temos uma promessa, a vida eterna no reino de Deus. Olha o versículo 3, observe ele, final dele, só o final do versículo 3, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler todos juntos? Porque deles é o reino dos céus. O texto não diz que será, não está no futuro, já é. Começa aqui. Preste atenção nisso. No momento que você acredita em Cristo Jesus e se arrepende de todos os seus pecados, meus queridos, neste momento, quando isso acontece de verdade, você ganha a eternidade, você ganha o passaporte para a mansão celestial, você ganha, meu querido, o reino de Deus, começando aqui, nesta vida. Assim, só tem um reino quem é pobre de espírito. Só é pobre de espírito quem creu em Cristo e se arrependeu de seus pecados. Você é pobre de espírito? Diante do que ouvimos hoje, você pode dizer: eu sou pobre de espírito. Você já creu e se arrependeu de seus pecados? Se sim, ore a Deus agradecendo por essa graça. Se não, ore a Deus: Pai, me conceda essa graça. Pai, me dê isso, porque eu não posso ter com as minhas forças. Oremos.